Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. É uma alegria estar aqui com vocês novamente, nesta noite de segunda-feira, onde nós nos reunimos para conversar um pouquinho sobre a espiritualidade, sobre a nossa vida, sobre essa relação que existe entre a nossa existência e o plano espiritual. E começo conversando com vocês sobre uma dúvida que as pessoas tinham. As pessoas acreditavam, em algumas vezes, que bastava morrer, e eu confesso que eu acreditava nisso também, que bastava morrer para cair o corpo de um lado e o espírito instantaneamente descolado do outro. Bastava então o corpo se deitar, para o seu descanso eterno, para que o espírito imediatamente se levantasse e já se pusesse nas suas atividades normais. Tanto era uma dúvida das pessoas da época de Kardec, que ele resolve então perguntar aos espíritos: é verdade isso? Funciona desse jeito? Como é que funciona o desencarne? A pessoa morre e basta que ela se deite e o espírito levanta? É tudo muito instantâneo? É muito rápido? É muito devagar? Como é que funciona? As pessoas queriam saber, e ele queria deixar escrito para as pessoas como é que esse processo acontecia. Então lá na pergunta 156, ele indaga os espíritos a esse respeito. E ele vai dizer o seguinte nessa pergunta: a separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Ele faz a pergunta questionando se o espírito abandona o corpo enquanto ainda há vida, ou se ainda se espera acabar toda a função biológica para o espírito então se separar do corpo. Mas antes de abordarmos especificamente a resposta, vamos nos prender um instante à pergunta. Ele fala da seguinte maneira, ele começa: a separação definitiva. Quando ele diz separação definitiva, ele está especificando o tipo de separação a qual ele se refere na pergunta. Mas é interessante que ele faça isso, para que ele nos dê conta de que existem outros tipos de separação. O nosso corpo não se separa do espírito apenas na hora da morte. Não separa do espírito apenas no desencarne. E eu fui aprender isso no Espiritismo, porque até então eu também não entendia e nem sequer acreditava. O corpo, todas as noites, quando nós o depositamos em cima da cama, para que a gente tenha o descanso físico, para que tenha o restabelecimento celular, do nosso metabolismo, produção de hormônios e tudo mais, enquanto o corpo descansa, enquanto uma necessidade biológica, o espírito não descansa. O espírito ele segue ativo nas suas atividades. Se nós pararmos para pensar, uma pessoa que segue as orientações da medicina, que é dormir mais ou menos 8 horas ininterruptamente à noite, eu não sei se alguém consegue fazer isso, eu acho bem difícil, nós conseguimos dormir 8 horas corretamente, mas enfim, para aquelas pessoas que conseguem então essa façanha, aos 60 anos de idade, terá dormido por 20 anos. Já pararam para pensar que ficaremos 1/3 da vida, aos 60 anos, dormindo? Para o corpo, uma vez eu falei isso na escola, uma adolescente falou assim: nossa, então eu fiquei 30 anos, porque ela diz que adora dormir, nessa idade. Mas veja que interessante, se nós pararmos para pensar, é um tempo que a gente acaba perdendo, ganho biológico, mas e espiritual? Imagine o espírito dormindo por 20 anos, parado, inativo. A espiritualidade, pensando nisso, sabendo das funções do espírito, sabendo da importância do aproveitamento de todos os momentos, permite que o nosso espírito, então, exerça algumas atividades durante o nosso sono físico. Mas a questão é, para onde o nosso espírito vai? E eu estou vendo algumas pessoas preocupadas, um olhando para o outro. Podem ficar calmos, gente, já fizemos isso a vida inteira, estamos aqui, todos vivos. Isso acontece de maneira natural. O nosso espírito, então, ele sai do nosso corpo, mas ele não sai definitivamente. Não existe um rompimento total entre a ligação deles. Os espíritos nos dizem que existe um fio que permanece ligado ao corpo. E basta que você desperte para que o espírito seja traído instantaneamente para o corpo novamente. Mas a questão é, para onde esse espírito vai durante o nosso sono? E aí a gente fica se perguntando, será que ele vai fazer alguma coisa boa? Será que ele vai fazer alguma coisa que eu não gostaria que ele fizesse? Uma vez me perguntaram isso numa palestra, mas para onde o espírito vai? E a resposta, meus amigos, é a seguinte: diga-me no que tu pensas, que eu direi para onde ele vai. Diz onde é que está o foco da sua vida, que é lá que o espírito vai.
Se for uma pessoa afinada com questões superiores, estudo, trabalho, bem ao próximo, é praticamente certeza que o seu espírito nesse momento estará ligado a essas questões. E se for uma pessoa que ainda cultiva pensamentos inferiores, uma postura que precisa ser revista, é bem provável que o espírito não se encontre, então, numa atividade muito edificante. A questão é, os nossos pensamentos vão direcionar o espírito. Certa vez eu fazia uma palestra numa cidade aqui perto, e assim que terminou a palestra, as pessoas começaram a receber o passe, estavam se dirigindo para suas casas, e uma senhorinha foi ficando, né? Foi saindo o pessoal e essa senhorinha não ia embora. E aí o rapaz começou a fechar as cortinas e a senhorinha sentada. Até que ele perguntou se ela precisava de alguma coisa. Ela disse, eu preciso falar com ele. E aí eu falei, nossa, tadinha, se ela tivesse falado, né, já tinha conversado com ela. Mas ela disse o seguinte, o jeitinho simples dela falar, moço, eu achei a vida inteira que eu era louca. Eu falei, por quê? A vida inteira eu sonhava, eu achava que era sonho, que eu fazia uma coisa fora do corpo, mas minha mãe não deixava eu contar para as pessoas. Porque eu contava isso para ela dentro de casa, e ela brigava comigo dizendo que eu não podia contar para ninguém, senão eles iam me internar. Falei, mas o que você sonhava? Ela falou o seguinte, olha, toda noite, e faz muitos anos que isso acontece, toda vez que eu durmo, eu vou para um hospital chamado Santo Antônio. O que você faz nesse hospital? Nesse hospital, chegam umas pessoas doentes, eu vejo que elas chegam passando mal, e o meu trabalho é ficar lá recebendo elas e cuidando delas. Aí eu limpo, coloco umas gases em cima dos machucados, às vezes eu só tenho que ficar segurando a mão dela. Falei assim, mas é sempre a mesma pessoa que você atende? É sempre a mesma rotina? Ela falou assim, não, toda noite são pessoas diferentes, mas tem às vezes 2, 3 noites que a mesma pessoa está lá. Ela não sabia, mas ela era uma médium de desdobramento. Ela conseguia se desdobrar durante esse sono, então tinha esse desdobramento, ela tinha essa função, tinha esse trabalho, e ela passava então essas noites nesse hospital, cuidando das pessoas. E ela falou, tadinha, que ela se sentiu aliviada, porque ela falou, a vida inteira eu achei que eu era louca. Mas não sou então, né? Falei, não, você não é louca, pode ficar tranquila. Né? Mas imagine por quantos anos essa senhora passou acreditando que ela tinha algum desajuste. Por isso a importância da gente conhecer, se aproximar, né, da doutrina, se aproximar dos conhecimentos, porque nos liberta dessas questões. Mas voltando para a raiz da pergunta aqui de Kardec. Kardec diz então que existe uma separação definitiva. E os espíritos nos ensinaram que essa separação definitiva é o desligamento. É o desligamento que existe entre o espírito e o corpo. Nenhum desligamento é igual ao outro. Todos temos aí, é muito individual, é muito particular, cada um vai acontecer do seu jeito. Mas depende do quê? Depende da pessoa, das condições da pessoa. Tem desligamentos que acontecem de maneira tranquila, suave, mas o que é esse desligamento? O nosso corpo, o nosso eu, é formado de 3 partes. Essa carne que nós vemos, que nós podemos tocar, que é o nosso corpo físico. Dentro do nosso corpo físico, nós abrigamos o nosso espírito, envolto pelo perispírito, que é como se fosse uma membrana envolvendo esse espírito. Né? Então é esse perispírito que vai unir o nosso corpo e o nosso espírito. No momento do desencarne, quando começa a se processar a morte, o nosso perispírito é como se ele começasse a se descolar do nosso corpo. Então vai havendo esse descolamento. Só que para isso é necessário um trabalho. E a espiritualidade sempre está a postos para amparar o desencarnante para que esse processo aconteça da maneira mais tranquila possível. Quem é que pode dificultar esse processo? O desencarnante. Muitas vezes, a pessoa que está desencarnando, ela é tão apegada às questões físicas, ela é tão apegada a esse mundo que ela sente resistência. A pessoa não quer morrer. A pessoa não quer ir embora desse planeta, pelo menos desse plano físico. E ela tenta ficar ao máximo vinculada ao seu corpo físico, dificultando muito o trabalho da espiritualidade. São as pessoas que não se prepararam para a morte. Além disso, pode ter um agravante. E eu vou dizer isso com todo o coração, toda tranquilidade, não é para a gente ficar ofendido, porque é natural isso. Às vezes a própria família atrapalha. Quando a pessoa está prestes a desencarnar, que os familiares, com o coração cheio de dor, pensando que esse ente vai partir para a espiritualidade, firma o pensamento pedindo a Deus que ele não vá. E pensamento não é energia? Pensamento não se processa transformando
a energia à sua volta, eles criam então uma rede fluídica que faz a resistência do espírito e do corpo ficarem mais fortes. Isso dificulta o trabalho da espiritualidade, né? Tanto que existe uma manobra que todos vocês já devem ter conhecido, alguém ou algum familiar que já passou por isso. Já ouviram falar da melhora da morte? Que é aquele momento em que a pessoa tem uma leve melhora. O que a espiritualidade faz? Tá difícil o trabalho, está sendo penoso para o desencarnante, porque os espíritos estão lá, tentando fazer esse desligamento, e os familiares estão ali, em volta, emitindo aqueles pensamentos, dificultando o trabalho. A espiritualidade, então, através de energia magnética, faz com que essa pessoa tenha uma leve melhora, uma ligeira melhora. E aí, quando a pessoa responde positivamente a isso, o que é que os familiares em volta pensam? Ai, melhorou, graças a Deus. A gente já pode comer alguma coisa então, eu vou lá para casa rapidinho. E nesse momento em que a vigilância dos familiares dá uma afrouxada, é o tempo então que a espiritualidade tem para terminar o trabalho. E aí ocorre o desencarne. Mas isso não é para enganar a família. A espiritualidade sabe que é um processo natural, que a família vai passar por isso. E também está sendo penoso para aquele que está desencarnando. Mas a família está errada? Não, a família não está errada, porque erro é aquilo que a gente faz querendo errar. A família ama, a família quer estar perto, a família quer ter o abraço, quer ter a presença, quer conversar com aquela pessoa por mais tempo. Mas às vezes essa família não percebeu que aquela pessoa não tem mais condições de permanecer entre nós. O seu corpo físico já não aguenta mais essa jornada. E aí chega a hora de partir, retornar para a espiritualidade. Então é necessário que ocorra esse desencarne. Só que aí, voltando para a questão dos espíritos. Muitos espíritos que estão desencarnando, pessoas que estão desencarnando, sentem uma dificuldade maior ainda pela questão do apego. Nas reuniões mediúnicas, nós já conversamos com espíritos que estavam em situação muito desagradável por conta desse apego excessivo às questões materiais. Uma vez, numa reunião mediúnica, nós atendemos um espírito que dizia assim que ele chegou: por que é que vocês me trouxeram aqui? Vocês não sabiam que eu estava ocupado? Eu estava lá na minha casa guardando o dinheiro que eu enterrei. E se alguém for lá e desenterrar o dinheiro enquanto eu estou aqui? Quem foi que me trouxe aqui? Mas faz tempo que você está lá vigiando esse dinheiro? Faz muitos anos. Então ele era tão apegado a esse dinheiro, tão apegado a essa fortuna, como ele chamava, que ele escondeu no quintal, que ele não saía mais de perto. Foi o dinheiro que o aprisionou lá, ou foi ele que se aprisionou ao dinheiro? Ele se aprisionou ao dinheiro. Foi como se ele estivesse se algemado a esse dinheiro. Então foi uma situação muito triste de ver, porque há muito tempo ele estava lá, preso a uma situação que ele nem sequer podia usufruir. Então a questão material o prendia ali, o desencarne dele foi muito difícil. A realidade que ele enfrentou depois do desencarne dizia respeito ao dinheiro, de tão apegado às coisas materiais. Numa outra situação, também que eu presenciei numa reunião mediúnica, nós recebemos uma mulher que se manifestava, mas ela acreditava estar na casa dela, no quarto, em frente ao espelho. E ela dizia assim: olha que bonita que eu sou, olha como esse espelho realça a minha beleza. Ela disse o seguinte: eu tinha tanto medo de ganhar peso que eu fui parando de comer. Tudo que eu comia me engordava. Então eu fui parando de comer aos poucos e parei de comer. E olha como eu estou bonita agora. Olha como eu estou... Ela usou uma palavra que eu não vou lembrar, mas realçava a beleza dela. E aí nós começamos a questioná-la no sentido de que se não seria importante ela sair um pouco do quarto, se cuidar um pouquinho. Ela disse: não precisa, eu estou bem. Eu gosto de ficar no quarto em frente ao espelho. Até que nós precisamos questioná-la, já que tudo que a gente falava ela parecia refutar, né, de maneira muito tranquila, por sinal. Até que nós perguntamos: mas há quanto tempo você está no quarto? Há quanto tempo você não come nada? E ela disse: é muito tempo. E você acha normal, natural ficar assim? Quando nós perguntamos isso, ela olhou novamente para esse espelho que só ela via. E ela teve uma visão que a deixou horrorizada. Foi então nesse momento que ela percebeu tudo o que tinha acontecido. Mas aí a espiritualidade já estava perto dela e já a amparou instantaneamente. Mas esse foi um caso de apego ao corpo. Quantas e quantas criaturas acabam voltando todo o seu foco da existência para o corpo físico que passa e acaba esquecendo de dar continuidade à sua vida.
Basta participar das reuniões mediúnicas que nós veremos esses casos acontecendo. Mas o que é que nos falta então? Falta a educação para a morte. Porque nós nos educamos dia a dia para a vida, já perceberam isso? Na minha casa, muitas vezes, quando eu começava a falar sobre alguma coisa relacionada à morte, era muito engraçado ver a reação dos meus pais. Não, para de falar isso. Não, não fala sobre isso. O meu pai, ele era até mais escrito. Não, não fala que atrai. Ah, eu falei, então é só não falar que a gente vive para sempre, é isso? Né? Tadinho, a simplicidade dele. Não, não fala que atrai. Mas demorou um tempo para poder conversar com eles. Depois que eu comecei a frequentar o centro, eu percebi que começou a ficar importante esse assunto. Eu vivo em estrada, às vezes vou fazer palestra em outras cidades, escola e tudo mais, e se acontece alguma coisa? Eu queria conversar com eles para tranquilizá-los, mas parece que toda vez que eu tentava conversar, aí sim eles perdiam a tranquilidade. Aí meu pai falou assim uma vez, né, tadinho. Ele falou assim, mas agora você dá palestra, né, se acontecer alguma coisa eles te socorrem, né. Eu falei, pai, não é bem assim, né, mas se isso te tranquiliza, né, tudo bem. Mas veja que interessante. As pessoas não querem falar sobre a morte. A gente começa a falar de morte, a gente já expulsa esses pensamentos a pontapés. E aí a gente não vai deixando de se preparar para isso. Mas o fato, pessoal, é que a morte é uma questão natural da vida. Olha que paradoxo interessante. A morte é um fato natural da vida. É apenas uma passagem. O nosso corpo ele é cheio de detalhes que às vezes nos favorecem, às vezes nos desfavorecem. E com o passar do tempo, essa máquina orgânica, ela vai sofrendo com a passagem. Algumas partes do nosso corpo, algumas funções vão se deteriorando. É necessário então uma renovação natural. Tanto que, olha na pergunta 157, o que os espíritos dizem. No momento da morte, a alma tem às vezes uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo a qual regressa. Esse entrever é interessante. Fala do aguçamento dos sentidos. Quando nós estamos aqui com esse corpo, ele nos limita na questão dos sentidos. Pode perceber que algumas pessoas têm dificuldades auditivas, visuais, locomoção, pensamentos, inteligência, porque esse nosso corpo orgânico, esse corpo físico, acaba nos impondo algumas situações. Tem espíritos inteligentíssimos, que já desenvolveram sua intelectualidade muito acima do normal. Mas dentro desse cofre carnal, o cérebro orgânico não permite que ele processe todas as informações em toda a sua plenitude, em toda a sua potência. Então, quando despoja, ou seja, quando perde esse corpo carnal, o espírito ele volta a ter o pleno controle desses sentidos, desses pensamentos, dessa intelectualidade. Então, nessa pergunta, ele quer deixar claro isso para a gente. Quando desencarnamos, nós nos reapossamos desses sentidos e desse intelecto. Mas claro que cada situação é uma situação. Depende muito da educação para a morte que as pessoas receberam. Depende muito dessa educação para a morte. Na pergunta 158, adiante a essa, Kardec vai fazer uma análise, vai comparar a lagarta, o casulo e a borboleta com a vida. Olha que interessante a pergunta que ele faz. O exemplo da larva que primeiro se arrasta pela terra, depois se fecha na crisálida numa morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode dar-nos uma ideia da vida terrena, seguida do túmulo e por fim em uma nova existência? Então ele faz essa comparação. Será que nós podemos então comparar essa lagarta, o casulo e a borboleta com a nossa vida? Quando ele diz lagarta, ele está falando das dificuldades dessa vida. Olha para a lagarta, ela não se locomove com muita dificuldade? Ela não está à mercê de muitos perigos que a rodeiam? Então, ele está comparando a esse corpo físico. Alguns espíritos nos dizem, isso está na própria codificação, que esse corpo denso que nós temos, essa matéria grosseira, dificulta muito os movimentos, a locomoção, o dinamismo dos espíritos. Uma vez eu vi uma analogia muito interessante que dizia assim, o espírito sente o corpo como nós sentiríamos andar dentro de uma piscina. Sabe aquela dificuldade que nós temos em andar dentro de uma piscina? Que os movimentos ficam mais pesados, mais vagarosos? É a dificuldade que os espíritos livres sentem quando mergulham dentro de um corpo físico. Eles dizem, nossa, tudo fica mais difícil, tudo fica mais vagaroso, é tudo muito grosseiro. Nós nos movimentamos com dificuldade. Aqui no plano espiritual é tudo tão fácil, tudo tão prático. Não é? Então, ele compara nesse sentido a lagarta. E aí ele cita o casulo em seguida. Ele cita o casulo porque o casulo, a crisálida, é onde a lagarta vai
passar um tempo para sofrer a metamorfose. A metamorfose é a transformação do seu corpo. Sofre essa metamorfose, sofre essa transformação e renasce na forma de borboleta. E aí Kardec pergunta assim, então nós vamos nascer nesse plano, nessa maneira brilhante? E aí, dedos, né? Com calma. Nem todo mundo vai renascer de forma brilhante. Por quê? Porque aqueles que se prepararam para a vida, para o depois, para a morte, né, para essa passagem, vão ter uma consciência diferenciada. Então será mais fácil para eles. Aqueles que não se prepararam sentirão muita dificuldade. Lembro também de uma reunião mediúnica, onde um espírito se manifestou e ele dizia o seguinte, nós perguntamos, né? Olá, irmão, o que o traz aqui? Olha, eu vou passar por uma cirurgia e talvez eu morra nessa cirurgia, viu? Aí já estranhamos, né? Então nós já percebemos que ele tinha desencarnado, mas ele mesmo não tinha percebido. Por que ele não tinha percebido? Porque o plano espiritual, esse plano onde os espíritos ficam, é muito parecido com o nosso. Já assistiram ao Nosso Lar? É muito parecido. A vida aqui imita a vida lá. Então, a realidade que nós temos aqui, funcional, da sociedade, claro, né, que não com tantos problemas, mas é muito parecido. A forma como nós nos organizamos com casa, cadeira, utensílios é muito parecido. Então ele não conseguia perceber a diferença. Ele estava ainda na expectativa que ele passaria por uma cirurgia e que essa cirurgia poderia levá-lo à morte, dada a complexidade do seu caso que o médico já tinha falado para ele. Então ele estava muito apreensivo. E ele dizia o seguinte, olha, eu quero voltar para casa logo, eu estava lá, por que vocês me tiraram de lá? Daqui a pouco vai acontecer a cirurgia. E para explicar para ele o que é que tinha acontecido? A recomendação que nós temos é que a gente não fale de cara para o espírito, olha, mas você já desencarnou. Isso pode ser um choque emocional para eles. Então, com todo cuidado, com todo carinho, né, nós temos que tratá-lo para que... então pode ser aquele borro de susto de novo, né? Então nós temos que ir com muito cuidado. Até que a pessoa que conversava com ele disse assim, quem você conhecia, que por acaso já morreu, que você confiava muito? E aí ele parou para pensar um pouco e ele disse assim, minha madrinha. Nossa, minha madrinha, que era minha tia, como eu gostava dela. Mas tadinha, já desencarnou. E aí a pessoa que esclarecia falou assim para ele, olha, quem é que está do seu lado? E aí ele olhou, ele disse, minha madrinha, ela está aqui. Aí ele parou, já entendi. Já sei o que aconteceu. Aí nós já ficamos, né, com aquele aperto, né, tadinho, né? Já sei o que aconteceu. Ela ressuscitou. Tamanha é a dificuldade que eles têm de aceitar a situação, compreender a situação. Isso não acontece com todos, obviamente, mas tem alguns que passam por esse processo. Porque não se prepararam, não conheceram a questão da morte. Trabalharam apenas a questão da vida biológica. Esqueceram de estudar a vida espiritual. Essa continua, essa permanece. Daí a importância, então, de todos nós nos aprofundarmos nesse assunto. E aí na pergunta 159, então, né, já estamos finalizando, ele diz o seguinte, que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? A alma, pessoal, ela vai apresentar algumas sensações. Se foi uma pessoa que fez coisas boas, que teve uma vida digna, que se envolveu com questões edificantes, ela se sente muito aliviada, ela se sente liberta. O espírito que estava nesse cofre carnal, que porventura sofria por questão ou outra, sente-se liberta. Então fica feliz ao retornar. Se foi uma pessoa que cometeu alguns erros, mas não tinha a intenção de cometê-los, ou não tinha plena ciência do que estava fazendo, sente leve frustração, porque teve uma oportunidade e talvez não tenha aproveitado ela em todos os aspectos. Mas se foi uma pessoa que praticou maldade, sabendo do que estava fazendo, e praticava essas atitudes, mesmo assim, sente um enorme constrangimento. Então, o encontro que a pessoa tem com ela mesma do outro lado, depende de como é que foi a vida dela na Terra. Aquela paz, aquela tranquilidade do futuro, vai depender do que a gente faz. Richard contou uma história uma vez aqui nessa tribuna, e me marcou muito. Ele contou a história de um homem que recebeu uma intimação de um advogado, né? Que ele passaria então por um tribunal em que o juiz ia julgar uma causa a respeito dele. Constava então nesse documento que ele recebia pelo correio que ele devia comparecer até o fórum acompanhado de um advogado.
Então ele foi até um escritório de advocacia, conversou com o advogado, apresentou o papel e disse assim: olha, eu recebi esse documento, eu preciso saber se o seu escritório pode me ajudar. O advogado pegou o papel, olhou e disse assim: não, esse escritório não pode fazer nada por você, não temos condições de ajudá-lo. Ah, pois não, muito obrigado. Foi até um outro escritório, apresentou a mesma questão, o advogado pegou a folha, olhou: olha, nós podemos fazer toda a papelada por você, podemos te dar apoio total, mas nós podemos ir com você até a porta do fórum, não podemos entrar. Ah, mas eu preciso de alguém que vá comigo até o juiz. Ah, pois não, mas o meu escritório só pode fazer isso. Ah, tudo bem, eu vou procurar um terceiro. Chegou no terceiro escritório, a mesma coisa, mostrou a intimação e o advogado do terceiro escritório disse assim: ah, mas pois não, claro, nós podemos fazer toda a papelada, estarei ao seu lado em frente ao juiz e vou lhe defender dessa causa. Ah, pois não. Dia marcado, compareceu então esse homem e o advogado perante o juiz e começou o julgamento. Qual era o julgamento? Qual era a causa? A causa era a morte. Quem era esse homem? Todos nós. Todos nós somos esse homem. E quem era o juiz dessa história? Era Deus? É Deus que vai nos julgar? Deus não vai nos julgar. Quem vai nos julgar é a nossa consciência. Então o grande juiz inclemente daquele momento era a consciência. E a consciência dele ia avaliá-lo enquanto vivo. Quem era o primeiro advogado? O primeiro advogado foram todas as questões materiais que ele correu atrás na vida. Olhou para ele naquela hora derradeira e disse: nós não podemos fazer nada por você nessa hora. O segundo advogado, que disse que prepararia tudo e iria com ele até onde pudesse, é a família. A família está conosco, nos apoia, nos ama, assim como nós os amamos. Mas eles não podem responder por nós na nossa consciência. Eles podem ir até a porta desse fórum, mas não podem entrar. Quem vai entrar? A pessoa portadora da consciência. E quem era o terceiro advogado? Aquele que preparou a documentação, entrou e ficou cara a cara com o juiz e defendeu ele dizendo: este homem é um homem bom. Todas as ações que ele tinha feito na terra em prol dele, do próximo e acima de tudo da sua reforma íntima. Onde que a gente reconhece o verdadeiro cristão? É aquele que vem no centro espírita de segunda-feira? É aquele que toma passe, o que aplica o passe? É aquele que faz a palestra? Não. O verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, é aquele que todos os dias tenta ser uma pessoa melhor. É aquele que olha para as suas imperfeições, para as suas dificuldades e emprega boa vontade em tentar melhorá-las. Não podemos aceitar mais aquele discurso de: eu sou assim, tem que me aceitar. Não, isso é o discurso da pessoa inconsciente. A pessoa consciente do propósito de estar na Terra, do propósito de estar aqui nessa escola, nesse aprendizado, é que olhe, que mergulhe dentro de si mesmo, se conheça e procure corrigir suas imperfeições. Lá na frente, quando chegar a hora do nosso desencarne, da nossa passagem, quando nós formos encontrar conosco mesmo nesse momento, nós olharemos para o nosso eu e teremos paz, quando nós tivermos praticado essa boa vontade de nos melhorarmos. Mas aí agora dá aquele aperto no coração, né, que a gente fica pensando: nossa, mas será que eu estou melhorando? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou? Pense em você 3 anos atrás, como é que você era? Pense 5 anos atrás. Pense 10 anos atrás. Melhorou ou não melhorou? Melhoramos, né? Os nossos pensamentos vão se ajustando, nós vamos nos alinhando, nós vamos pensando o que é que foi ganhando realmente valor na nossa vida. Então, meus amigos, nós já estamos na caminhada dessa reforma íntima. É preciso que nós tenhamos esperança. É preciso que nós tenhamos fé na nossa boa vontade. Ninguém chegou nessa existência para virar santo, para virar anjo. Chegamos nessa existência para alcançarmos a nossa humanidade, para que a gente vá lutando contra essas nossas imperfeições e melhorando um pouquinho dia a dia. Não se cobre santidade, não se cobre perfeição. Isso é mais para frente. O que nós podemos fazer agora é lutar dia a dia contra as nossas pequenas imperfeições. E aí, a gente vai empregando boa vontade. Se eu era assim, eu vou tentar ser assado. O que eu quero é melhorar e melhorar a convivência que eu tenho com as pessoas. É isso que o terceiro advogado vai olhar lá na frente e falar: olha, fulano, mas você fez tudo isso, fica calmo. Você está no caminho certo. É só pensar e melhorar um pouquinho por dia. Então, meus amigos, esperança. Deus não nos abandona e não estamos sozinhos. Obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade.